Olá, turma, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Estamos na nossa primeira semana temática e esta aula síntese vai trazer alguns destaques da nossa leitura básica, dos propósitos dessa primeira semana, do que devemos refletir a partir de um olhar sobre a trajetória das ciências sociais em saúde. Para iniciar, vamos aqui rever brevemente nossos objetivos, que é contextualizar histórica e institucionalmente a emergência das ciências sociais no campo da saúde e da saúde coletiva, delinear os principais escopos temáticos das ciências sociais em saúde, destacando a trajetória das ciências sociais, bem como delinear alguns desafios e algumas perspectivas das ciências sociais. Então, a partir desses objetivos, é interessante seguirmos as ciências sociais, conhecendo essas propostas temáticas, os escopos teórico-metodológicos e a conexão que essa trajetória tem com a antropologia da saúde e a sociologia da saúde, conforme nós observaremos nos próximos módulos. Então, podemos destacar mais uma vez a leitura básica da Patrícia Ribeiro e do Leonardo Castro, Ciências Sociais em Saúde, Perspectivas de Desafios para a Saúde Coletiva, que foi publicado em 2019, portanto, antes da emergência sanitária do coronavírus. Por esta razão, incluímos uma leitura complementar da professora Mônica Nunes e colaboradores, que se volta a uma agenda de pesquisa para as ciências sociais e humanas em tempos de pandemia, e aí atualizando quais as demandas e os novos desafios a partir da pandemia de coronavírus. Bom, vamos continuar. Comecemos aqui um ponto de partida, né? Como pensar as ciências sociais em saúde? E aí a gente recorre à tese do professor Sérgio Arouca, onde ele, ao revisitar a emergência da medicina preventiva, ele vai dizer que a preocupação das sociedades, das diferentes culturas e civilizações antigas, vamos dizer assim, primitivas, ele coloca aqui em termos, já se preocupavam com as relações extracorpóreas, para além do biológico, na produção de doenças, na produção de cuidados em saúde. Então, ele vai falar da medicina egípcia, por exemplo, né, que possuía conhecimento sobre a inoculação humana contra a varíola, a associação entre peste bubônica e ratos, bem como um adequado sistema de proteção à infância. Então, ele já faz esse destaque aqui. Vai falar da medicina grega, com as suas questões voltadas para além do biológico, ou como ele fala, para aquelas escolas que iam para além do órgão afetado pela doença. Temos também outros registros em Roma, em outras civilizações, e ele vai dizer que a história das ciências é basicamente a história das ideias e de que estas encontram sua especificidade na relação que possuem com a estrutura social, que as gerou e permitiu seu aparecimento. Então, esse autor importante, como nós vemos no texto na literatura básica indicada, vai fazer esse destaque e vai nos propor essa reflexão de como está fortemente imbricado o pensamento social sobre a estrutura de uma determinada sociedade e os próprios processos de cuidado, saúde e doença em várias culturas, em diversos períodos históricos. Então, não é de agora que a humanidade procura razões para além do biológico, né? Buscando conexões no mundo espiritual, no mundo social, no mundo político, para compreender esses processos de cuidado e saúde. Nesse slide da aula síntese, eu trago aí um print do Museu Nacional da Antropologia, da seção de etnologia e arqueologia, e aqui nós vemos algumas unidades dentárias da civilização maia. E o que chama atenção aqui e que se relaciona com o nosso debate é que a gente já observa aqui, né, incrustações em unidades dentárias, certamente para produzir alguma distinção social ou demarcar alguma questão estética importante para aquela cultura. Então, já estamos dizendo aqui, né, que temos relações entre saúde, comportamento social, cultural, desde sempre, né? E essa sistematização em termos de ciência, é claro que ela é muito mais recente na história da humanidade. Então, os autores do texto básico, eles vão destacar três principais eixos de discussão. O primeiro é se dar conta das relações com as conjunturas nas quais a produção do conhecimento se processa. Por quem, para quem e em quais condições. Isso influencia diretamente na percepção e na própria produção da ciência, ou seja, o contexto no qual ela é produzida. Então, isso é algo bastante interessante para a gente pensar. Também o atributo ou expectativa da interdisciplinaridade, né? Há uma premissa básica de que a gente só constrói um conhecimento a partir do diálogo com várias ciências, vários olhares,
várias formas de saber e epistemologias para se compreender diferentes pontos de vista sobre, no nosso caso aqui, o processo de adoecimento, de cura, de cuidado. E essa produção do conhecimento, no destaque do texto, os autores falam assim: a pesquisa em ciências sociais envolve relações complexas entre sujeitos e é necessariamente interpretativa, pois para descrever adequadamente o que um determinado agente social está fazendo, é necessário conhecer ou supor os meios e instrumentos simbólicos e cognitivos que orientam sua ação no desempenho da atividade. Então, aqui já percebemos que há um forte imbricamento entre a sociedade, a cultura em que se vive e a forma de conhecer, de produzir conhecimento sobre ela. Então, isso é muito caro, muito próprio das ciências sociais e humanas. Vamos lá. Avançando aqui um pouco mais, nós temos um outro destaque. Sendo o conhecimento sobre o mundo social ele mesmo parte do mundo social que pretende compreender ou explicar, constrói-se a partir de uma matriz simbólica que precisa ser explicitada e exige o saber reflexivo sobre a própria ordem social. Assim, o desenvolvimento de um conhecimento social objetivo é precedido de pré-condições e supõe procedimentos mais abrangentes em termos das dimensões que precisa contemplar. Ou seja, eu preciso ter ciência, eu preciso ter a noção de que a leitura que eu faço de mundo, do mundo social e cultural, também tem a ver com o meu pertencimento àquele mundo social e cultural. Né? Então, esse é um dos grandes dilemas, de desafios na pesquisa, na produção de conhecimento das ciências sociais. Se a gente fosse dar um exemplo prático aqui, enquanto eu parte de uma cultura, de uma sociedade, eu tenho determinadas lentes e referenciais que disponho para compreender aquela realidade. Né? Então, esse também há um limite, uma subjetividade aí envolvida na produção desse conhecimento, por mais que se suponha uma certa neutralidade, objetividade, que para as ciências sociais e humanas se sabe que elas não se sustentam, porque nós, sujeitos, somos produtores, somos parte do processo que pretendemos conhecer. E isso no campo, e aí a gente pode deslocar essas questões para o campo do conhecimento na saúde. Né? Esse é um dos grandes desafios que a gente está trazendo nesse módulo. Bom, os autores no texto básico, eles vão falar, vão passar uma boa parte do texto falando dos processos de institucionalização das ciências sociais em saúde. Então, eles vão começar a falar desse fenômeno que eles dizem europeu, ocidental, medieval das universidades, né, com a ciência num crescente de institucionalização nas universidades europeias. Depois eles vão dar um salto lá para o século XVIII para falar já desse debate cada vez crescente e acirrado e animado da medicina social, desse componente social para compreender a medicina. E eles vão falar no pós-iluminismo, a teoria social moderna. Então, vale a pena olhar no texto, desvelar desses processos históricos eurocentrados, sabemos, nesse caso aqui, no recorte que os autores propõem, mas com as limitações que sabemos em relação a outros polos de conhecimento que desconhecemos e que certamente podemos conhecer. Então, segundo esses autores, Rosen, né, ele vai dizer que a emergência de uma medicina social na Europa do século XVIII está associada ao surgimento de burocracias governamentais profissionalizadas e políticas orientadas para o aumento da riqueza e do poder dos estados. Isso é, contexto de racionalização administrativa e econômica apontada por Collins. Então, eles vão dizer, por exemplo, ou seja, aquilo que a gente estava aqui aquecendo, dizendo que a gente só tem a compreensão a partir de um determinado contexto social, econômico e político, e como isso vai influenciar no próprio interesse dos objetos dessa ciência social. Então, aqui, quanto mais você tem o fortalecimento da noção de Estado e efetivação disso, isso tem a ver também com os processos de compreender o papel, né, do Estado na produção das doenças, na proteção dos indivíduos e tudo mais. Então, é um pouco nessa linha que esses autores vão trabalhar. Bom, um outro destaque que eles fazem é quando eles vão. O Foucault, que é um grande filósofo, um nome importante para compreender o nascimento da clínica, ele vai revisar isso daí de forma muito intensa e densa, ele vai dizer que o argumento que ele traz é que o nascimento da medicina social na Europa, sob a forma de um conjunto de dispositivos de intervenção sobre o corpo, e daí a noção de biopoder importante, né? Todo o debate sobre medicalização da sociedade que emerge a partir desse debate, ele vem dizer que o aumento do poder do Estado,
né, visando um aumento do poder do Estado por meio do controle de epidemias, do ordenamento do espaço urbano, do controle sobre a reprodução da força de trabalho e da vigilância sobre os segmentos marginais da população. Ou seja, há todo um controle da medicina sobre corpos e processos interessados a uma determinada ordem, determinado modo de produzir daquela sociedade. Então, tudo isso está fortemente imbricado, né? Vamos lá. No século XX, né, os autores vão dizer que essa atual divisão universitária da investigação sobre o mundo social se consolida e se institucionaliza, ou seja, é cada vez mais forte. E assim se cria um campo disciplinar específico e plural que institucionaliza e legitima a pesquisa científica sobre o mundo social no contexto do saber universitário. Então, é um crescente, como já falamos por aqui, né? E aí, então, no século XX, que as ciências sociais tomam a saúde e a medicina como próprio objeto de estudo. Então, isso acontece partindo das ciências sociais e também a partir da própria medicina, que a gente vai ver, da medicina do campo da saúde, que tomam, né, lentes sociológicas, socioantropológicas e políticas para a compreensão dos seus processos. Então, uma via de mão dupla aí. E aí, o que é que vai dizer o texto? No pós-guerra, a expansão de um modelo de assistência médica socializada sob controle estatal nas zonas de influência da antiga União Soviética e, por outro lado, o surgimento de sistemas nacionais públicos de saúde na Europa Ocidental colocaram em questão o modelo liberal da medicina dominante nos Estados Unidos. Então, aqui ele já faz um recorte de século XX, dizendo já, né, de diferentes formas de organização é, dos serviços de saúde a partir de determinados modelos políticos, né, de regimes, e o que isso tem a ver com a forma de prestação de serviço na saúde, ou seja, mais uma vez, aquela premissa que vimos de início, né? A gente compreende os processos de cuidado de saúde e doença dentro de contextos sociais, de processos históricos bastante delineados, bastante circunscritos, tem a ver, eles não estão descolados desse mundo sociopolítico, né? Então, isso é uma percepção muito interessante da gente registrar e destacar aqui nessa aula síntese. Então, como é que os autores vão dizer para a gente? Surge naquele país um movimento da medicina preventiva e comunitária que terá forte influência sobre o contexto brasileiro e latino-americano a partir dos anos 50, de 1950, por meio de iniciativa de cooperação técnica, visando a reforma do ensino médico e a tornar a prática médica mais permeável às demandas sociais, sem romper, porém, com o modelo liberal. Vejam, então, a forte articulação, a base, o terreno sociopolítico que tem a ver com a forma de organização dos serviços, né? Se é privilegiado mais um modelo e não o outro. Então, vejam que isso tem uma pertença histórica, social, política e econômica. Então, é um pouco sobre isso que esse artigo vai dizer. A gente se situar nesses processos históricos para compreender a forma como o setor saúde se organiza e dispõe os seus serviços. Tem a ver com esse momento histórico, com essas organizações, com esses processos. É um pouco sobre isso. Bom, e aí enfoques, né? Nesse contexto, desenvolve-se uma nova abordagem da relação entre medicina e sociedade, na qual o social é então aprendido não como uma variável adicional, mas é, como eu falei, um terreno, um lugar onde se constrói essa noção de processo saúde e doença, ou seja, não é algo descolado, né? Não existe uma situação desvencilhada, desvinculada do contexto social, cultural, para o risco de adoecer, as formas de se ter meios e modos de cuidado da saúde e por aí vai. Então, é essa articulação forte que as ciências sociais buscam mostrar em seus estudos. E aí, esse lugar do social, ele ganha no século XX, né, uma força. Então, vai dizer os autores, nessa abordagem, os conhecimentos gerados sobre a saúde e a medicina buscam uma perspectiva multidisciplinar, colocando em diálogo diferentes perspectivas teóricas e metodológicas para compreender a relação entre estrutura social e processos sociais, visando a superar concepções estáticas das realidades e práticas sanitárias em favor de uma compreensão dinâmica das relações entre saúde e outros processos de vida social. Então, é um pouco disso que a gente tentou aqui destacar desse debate. Bom,
E no Brasil, como é que isso acontece? Então, ele vai falar isso de forma mais difusa e depois vai olhar mais para o cenário da América Latina e do Brasil. E nesse caso, a gente tem a trajetória das ciências sociais em saúde no Brasil se confunde com o próprio movimento de resistência à conjuntura autoritária. Então, sabemos que lá na década de 60, 70 e aí, os anos 80, tivemos, né, um contexto político autoritário no Brasil, uma conjuntura, vamos dizer melhor, e no contrafluxo, na resistência a esses processos autoritários, nós temos o conhecido e chamado Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, que vocês já viram, vão ver exaustivamente, né? Então, é nesse bojo, ou seja, é nesse terreno que a gente vai pensar o lugar do social e o que é que isso tem a ver com as práticas em saúde, a forma de adoecer e de buscar cuidado. E aí, no bojo das críticas ao modelo de formação e práticas em saúde, nessa conjuntura, Ribeiro e Castro destacam dois nomes. Então, a gente diz sempre que, no caso brasileiro, e também para as ciências sociais e a saúde coletiva na América Latina, dois nomes no Brasil são importantíssimos dessa conjuntura, que é a professora Cecília Donângelo e o professor Sérgio Aroca, quando vai olhar a medicina preventiva, fazendo a crítica, né, a esses processos, e eles vão buscar compreender a inserção do trabalho médico na sociedade e o papel da medicina no processo produtivo, mas também na reprodução de estruturas sociais existentes. Eles vão mostrar que, ao passo que nós temos uma medicina social preventiva, comunitária, enfim, os movimentos todos que compreendem o social como um terreno importante para entender as práticas de saúde, doenças, processos, ao mesmo tempo, são também processos sociais que aprofundam as doenças, as desigualdades, o controle sobre os corpos, ou seja, esses corpos disponíveis a um determinado processo produtivo, modo de produção capitalista em muitos países. Então, eles vão fazer leituras nessa linha, né? É bastante interessante conhecer a tese desses dois autores. E no caso da professora Cecília Donângelo, o livro clássico Saúde e Sociedade, ela traz muitos elementos, revisitando vários marcos, inclusive, da medicina preventiva, social, enfim, dos movimentos nessa linha na Europa, e trazendo para o caso Brasil, estudando aqui a nossa conjuntura autoritária. Bom, nos anos 90, aí vocês vão perceber que no artigo há um salto, né? As ciências sociais, depois de passar desse período com a redemocratização e com a Constituição Cidadã de 88, onde a gente tem aí um novo horizonte para a saúde, nós temos depois também da Lei 8080, o SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, as ciências sociais passam a ter outros interesses. Então, com uma nova realidade, um novo cenário e um novo repertório de preocupações, vocês vão ver que os autores eles vão começar a elencar uma série de outras abordagens e questões que as ciências sociais passam a incorporar em seus estudos, em seus projetos, para avançar na produção de conhecimento interessado a um SUS que estava recém-existente no Brasil, enfrentando diversos desafios para seguir aí enquanto uma referência à principal política de saúde do Brasil e outras agendas também. Então, eles vão dizer que os estudos de mapeamento das produções científicas em ciências sociais e saúde apontam para uma pluralidade temática sensível às demandas de saúde, considerada a diversidade social e cultural dos grupos. Por outro lado, os autores do texto básico apontam alguns desafios e fragilidades dessa trajetória, a exemplo da dificuldade de se efetivar aquela interdisciplinaridade que nós falamos de início, que é né, um pressuposto importantíssimo, mas na prática encontra sérios desafios para se efetivar. E necessidade de avanços em novas perspectivas e abordagens teóricos metodológicas que deem conta da complexidade dos fenômenos de adoecimento, de cuidado, ou seja, situados em conjunturas, em terrenos sociais, políticos e econômicos. Então, não é nada fácil, como temos visto. Bom, para a gente finalizar esse primeiro debate, a gente vai falar rapidamente das perspectivas das ciências sociais para o século XXI, e aí o texto complementar ajuda bastante. Quais são as agendas, sobretudo pós-pandemia? O que é que desafia as ciências sociais, né? Então, vale a pena uma leitura cuidadosa do texto complementar, porque os autores elencam ali situações diversas para o enfrentamento tanto de problemas persistentes quanto para novos problemas que a pandemia nos apresenta,
né? E aí um destaque, tá, o surgimento de abordagens de temáticas novas, com maior pluralidade teórica e metodológica, não reflete somente a evolução do campo de estudos sobre as relações entre saúde e sociedade, mas respondem também a transformações sociais de longo curso e grande impacto, tanto políticas e econômicas, quanto no plano da sociabilidade das relações humanas, ou seja, as mudanças, né? Conforme as conjunturas vão mudando, novas demandas, novos desafios vão aparecendo para as ciências sociais, né? E é um pouco sobre isso que a gente vai ver aqui e também no nosso último módulo, na última semana temática, a gente retorna a essa questão. Para concluir, então, as ciências sociais vêm tentando construir instrumentos conceituais e metodológicos adequados às novas realidades emergentes no mundo social. Novos temas se apresentam, metabolizados pela reflexão especializada, que passam a integrar o repertório do discurso público sobre questões sociais, ambientais, organizacionais e sanitárias, os próprios processos de produção do discurso público e as controvérsias que nele ocorrem devem ser estudados e reelaborados por uma ciência social efetivamente engajada em seu tempo, nunca descolada do seu tempo. O pensamento social, ele mesmo, é parte indissociável da constituição do mundo histórico. Então, a gente começa falando disso, essa característica de pensar dessa reflexividade, né? Ou seja, da gente estar numa determinada conjuntura e tentar um distanciamento epistemológico para pensar sobre isso, que não é uma tarefa fácil, tentar dialogar com diferentes campos disciplinares, né, inclusive com epistemologias diversas, modos, né, metodologias, abordagens teóricas muito diversas entre si, no campo da saúde e fora dele, e como é que a gente constrói saberes a partir disso. Então, é um grande desafio, né? É um grande desafio, mas necessário para avançarmos no cuidado da saúde situado socialmente. Então, a gente aqui tem uma última síntese que nós vamos rever depois, no nosso último encontro, onde a gente tem uma centralidade desse social. Então, o social, ele pode ter múltiplos significados, né? Desde ser um problema social, a desigualdade social, ou coisas positivas, como a participação social. O sujeito pode ser antissocial, a gente fala em vulnerabilidade social, a gente fala até em psicologia social, em contrato social, em rede social, a gente fala em controle social, no SUS, por exemplo, né? Ou na segurança pública, enfim, a gente fala de capital social. Então, esse social é extremamente demandado nas, né, diferentes perspectivas teórico-metodológicas, e a gente precisa pensar qual é a potência desse social, né, para explicação e para ação, para orientação das ações em saúde. Então, a gente vai finalizar com essa reflexão, vai retomar essa reflexão na nossa última semana temática, e por aqui ficamos, então, com esses destaques e outros que vocês podem ter e colaborar no nosso fórum temático dessa primeira semana, trazendo suas impressões, suas dúvidas, aquecendo esse debate, que é muito importante para a gente compreender, né, as próximas semanas temática das ciências sociais. Obrigada e finalizamos por aqui.